Como é que a Venezuela de Maduro vai sobreviver a essas sanções econômicas? Vai ser financiada por Rússia e China, como bem lembrou o professor Suano. Muito bem. Mas Washington sempre disse isso. É. Vem do Oriente para mexer com a gente, vem quebrar gostoso aqui no Ocidente. Veja, é importante eu trazer aqui para a nossa audiência para a gente lembrar que essa relação do Maduro com o nosso país, ela vem também no aspecto financeiro, né? A jornalista da Globo levou lá um supapo do Maduro, porque não, o supapo foi do segurança do Lula, é do GSI. Segurança, perdão, eu confundi aqui, exatamente, do GSI. É que que a gente confunde muitas coisas. É porque é tão parecido que eu fico confusa, né? Se o Lula puser um bigode, nossa, danou-se. É a mesma... Não, ele precisa só pintar de preto, né? O cabelo dele tá branco, e aí pronto, fica a mesma coisa. Tem cabelo ainda? Ah, tem uma coisinha ali, né? Usa aquele spray, sabe aquele spray que tem que passar pra dar um volume, né? Nem mudar a altura, Lula, porque naquele filme Lula, o Filho da Pátria, apareceu com 1,80 m. Não é filho da pátria. É filho não, do Brasil. calma. Ai, que medo. É filho do Eu Brasil. assustei agora. Mas veja, lá ele apareceu com 1,80 m naquele filme. E ele é um tampinha do meu tamanho. Todo mundo que labuta é filho da pátria. Então a gente sabe disso aí. Exatamente. Por favor. Bom, a gente está falando de um dinheiro que é o seguinte, 12,5 bilhões de reais atualizado para o câmbio atual, né? Atualizado para o valor atual. Esse dado eu peguei na CNN. Então, assim, para não dizer que eu peguei um jornal de direito. Não, eu peguei da CNN esse dado, estou trazendo aqui para a audiência. Então, para além de todas as coincidências, né, todas as semelhanças que nós temos do regime brasileiro e do regime venezuelano, nós estamos falando que o nosso país há anos patrocina um ditador, não só essa ditadura, mas patrocina esse banho de sangue que nós estamos vendo na Venezuela. Quem que patrocina isso? O PT. Por que o PT? Porque o Lula faz parte do Foro de São Paulo e a ideia deles é essa, né? Gerar essa rede não só de apoio mútuo das lideranças, mas também gerar essa rede de apoio econômico. Então, aqui no Brasil tem como sugar até a alma do pobre para financiar a ditadura da Venezuela? Isso aconteceu. A gente financiou ampliação do metrô em Caracas, a gente financiou construção de siderúrgica, a gente financiou construção de estaleiro, a gente financiou até saneamento básico lá na Venezuela, coisa que aqui não tem no nosso país. Então, a gente está falando de um hiperesquema de corrupção ditatorial que aí sim oprime as pessoas que estão em vulnerabilidade social, tanto aqui no nosso país quanto lá na Venezuela. É sobre isso que nós estamos falando. E só para fechar esse mar de coincidências, vale lembrar que o Maduro falou sobre a regulamentação das redes sociais e ele usou a palavra ódio. Ele falou que nós precisamos regulamentar, as pessoas lá da Venezuela precisam regulamentar a rede social para barrar os discursos de ódio, as falas de ódio, e que isso é urgente. No dia 16 de julho, semana passada, retrasada, o Lula veio a público em evento e disse que é urgente no Brasil que a gente regulamente as redes sociais. O modo operandi da esquerda é o mesmo. Inclusive, nesse exato momento, ele está falando, né, ao Supremo Tribunal de Justiça, né, que é o nome do STF da Venezuela. Maduro está lá discursando, né, formalmente. Indicado por ele, aprovado pela Assembleia. Exatamente, que ele está lá desde sempre. Nossa, mas qual? O Brasil ou a Venezuela que é indicado por ele e aprovado? Venezuela. Lembra do Chaves? Fala assim, não sei assim, a Chiquinha ou o Kiko? Né? Aí fica assim, ele fala os dois. Sem querer tomar muito o tempo do Arthur, mas olha que coisa curiosa. Quando o Maduro, quando morreu o Hugo Chávez... Eu acho que o senhor não compreendeu o programa, não é uma sabatina, é uma conversa. Então, já que é conversa, então eu preciso concluir isso apenas pra gente... Nós vamos entrar no terceiro mês, tem que explicar, isso é chato pra caramba. Só pra eu concluir isso, senão fica papo de esquizofrênico, porque quando o Maduro foi eleito em 2013... ele, por intermédio de uma lei habilitante, isso foi em 2013, 2015 também, que é a lei habilitante, aquela que permite que ele governe sem passar pelo legislativo, ele conseguiu uma alteração exatamente, foi em 2015, exatamente pelo fato da oposição ter vencido na Assembleia Legislativa, antes da Assembleia Legislativa atual, nova, assumir, ele conseguiu a aprovação da antiga de uma lei habilitante para combater a guerra econômica. Sabe o que ele fez? Para combater a guerra econômica, ele precisava do apoio do judiciário.
E para precisar do apoio do judiciário, ele impediu qualquer alteração no corpo do judiciário e conseguiu uma outra coisa, que o judiciário tivesse capacidade legislativa. Que coisa, hein? O gato ou o Kiko? É o gato ou o Kiko? O gato ou o Kiko? Agora, olha aí, olha, imagens, né? Imagens do ditador venezuelano, Nicolás Maduro. Ele está ali, quem é? É a irmã da Sônia Guajajara atrás dele? Eu não sei, tá ali, olha. Ele tá discursando no Supremo Tribunal de Justiça. Eu não sei fazer tradução simultânea, por isso, olha, a Carminha da Avenida Brasil está com ele. O que ele está na mão, professor, aquele livrinho vermelho ali? É a Constituição Bolivariana, provavelmente, ou então o diploma de investidura. Mas é mais provável que seja a Constituição. Vamos ouvir a voz desse homem. A dirimir este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado utilizando el proceso electoral y aclare todo lo que haya que aclarar sobre estos ataques, sobre este proceso. Aí, ó. Instituciones fuertes. Ele está falando que a Venezuela tem instituições fortes, né? A gente já ouviu esse tipo de discurso aqui, né? A Venezuela tem instituições fortes, aí sai o videozinho na TV, a democracia está inabalada, né? Com o nosso dinheiro. Aguinaldo Timóteo perguntaria, né? É democracia ou benocracia? Porque você não sabe. Agora, a Venezuela nunca pagou o Brasil, né, Luiz Arthur Nogueira? Nunca pagou, tomamos calote. A Geis lembrou uma coisa muito importante, vamos entender. Na medida em que o Ocidente hipócrita, né, não faz nada para mudar o quadro da Venezuela, provavelmente vai anunciar sanções econômicas. Muito bem, só vai piorar inflação, a miséria, né, a recessão econômica, desemprego. Bom, como é que a Venezuela de Maduro vai sobreviver a essas sanções econômicas? Vai ser financiada por Rússia e China, como bem lembrou o professor Suano. Muito bem. Mas Washington sempre disse isso. É. Vem do Oriente para mexer com a gente, vem quebrar gostoso aqui no Ocidente. E os Estados Unidos, que vira e mexe, compra petróleo da Venezuela também, né? Faz o discurso, vai lá e compra petróleo. E o Brasil? A Geise lembrou muito bem, o nosso BNDES, atenção... Banco Nacional de Desenvolvimento dos Estados Socialistas. Exatamente. Usa dinheiro nosso, do contribuinte, para financiar obras na Venezuela. Com um detalhe, além do absurdo que é o financiamento de obras na Venezuela, o faz com juros subsidiados. O que significa? Só para todo mundo entender. O nosso Tesouro Nacional, capta recursos... Eu achei que era o Kiko. Tesouro. O nosso Tesouro Nacional capta recursos à taxa Selic. Hoje, 10,5% ao ano. Aí o BNDES vai lá, financia a obra na Venezuela com juros menores, por exemplo, 5% ao ano. Essa diferença entre o custo da nossa captação e o valor que a gente empresta, quem paga somos nós através de impostos. Minha sugestão, vamos antecipar nova eventual ajuda do BNDES à Venezuela. Que tal a oposição no Congresso Nacional aprovar algum projeto que proíba o BNDES de financiar obras na Venezuela? Oposição... Que oposição? Oposição ao governo Lula. No Congresso? Se é que existe. Tem, porque seria muito interessante mesmo. E vale lembrar que não é só uma vez, a gente empresta, não recebe a parcela, então a gente perdeu o montante emprestado, a gente perdeu os juros, que já estava perdido porque é um juros subsidiado, ou seja, já é um juros com custo, e ainda o Brasil tem um fundo garantidor do exportador, que quem prestou serviço pode ir lá sacar esse dinheiro, ou seja, a gente perde mais do que 2 vezes o valor emprestado.